Boa noite a todos. Nós estamos aqui hoje reunidos para iniciar mais uma apresentação do Clube do Tarô em relação aos tarôs. Hoje, em especial, nós estudaremos o arcano dos enamorados. Então, espero que vocês possam aprender bastante com a gente, como sempre vai ser naquele estilo, utilizando diversos tarôs, diversos decks, e a gente espera que vocês possam aprender o máximo possível nessa noite. Então, passo a palavra também aos fratres presentes que irão apresentar para suas considerações nessa noite. Lucas, já que travou. Matheus, suas considerações. Bom, de agora de começo, eu só quero desejar boa sorte para a garganta de todo mundo aqui, porque hoje é um arcano muito complexo e a gente tem muito o que falar. No mais, eu só quero agradecer a todo mundo que está aqui presente e a gente pode começar. Se Lucas quiser falar, pode abrir o microfone aí e tentar, já que travou. Mas se ele não for falar nada, eu vou então passar ao estudo do arcano, que como o Matheus aí, pronto, apareceu ele. Fale. Por mim, a gente pode começar, é isso aí. Por mim, tá tranquilo, pode começar também. Um homem de muitas palavras. Então, como o Um Matheus homem estava de falando, palavras. esse arcano é muito complexo, ele é muito interessante, muito profundo, então passemos logo a ele. Vou aqui começar a espelhar. Pronto. Então bora lá, gente. Aqui a gente vai começar com o tarô de Waite. Então bora lá. Como sempre eu faço uma historinha para contar a numerologia do arcano. Lembrando sempre, primeiro teve o 1, que foi o início de tudo. O 2 foi o momento onde esse 1 percebeu que se existe uma polaridade positiva, existe uma negativa, formando então o masculino e o feminino, ou toda a dualidade que existe no universo. Quando essa dualidade se une, no caso, o masculino e o feminino, gera uma terceira coisa, que é o 3, é aquele momento onde a gente está fazendo a criação com a nossa imperatriz. Quando a gente começa a criar algo, com o tempo a gente começa a estruturar a forma que a gente está criando. Então isso cria boas bases e estruturadas. É o 4, que é o imperador, que é a forma, que é a estrutura, que é o quadrado. E depois disso vem o número 5, que seria a confusão, que seria o conflito. Depois que a gente estrutura muito bem algo, depois de um certo tempo, devido à passagem do tempo e da vida, essa coisa passa a se tornar obsoleta. Daí vem um conflito, a necessidade de mudança para algo novo. Vem o número 5, que é o Hierofante. E semana passada nós estudamos que o Hierofante é esse conflito, porque através do conflito a gente acha a nossa fé, que é o que o Hierofante ensina. E hoje nós chegamos ao 6, que é mais uma vez uma carta que fala de polaridade, do perfeito equilíbrio entre o masculino e o feminino. O maior símbolo para representar o 6 é o hexagrama, ou a estrela de Davi. Afinal, o seu triângulo para cima representa o masculino, o fogo, e o seu triângulo para baixo representa o feminino, a água. Então, juntando perfeitamente, dá o número 6. E por que o número 6 é associado à carta dos enamorados, dos amantes? Porque hoje aqui a gente vai perceber que um tem que perfeitamente complementar o outro para chegar a esse anjão bonito aqui. Mas como sempre eu faço a leitura das cartas explicando da parte de cima para a parte de baixo, então bora lá. Primeiro porque é um disco solar aqui. Porque o Sol é aquilo que um dia talvez a gente vai se tornar, não é não? A gente vai ser um Deus, um ser de pura luz, de pura energia, que vai iluminar a todos o tempo inteiro com a sua própria essência. Indo um pouquinho mais para baixo, a gente vai para esse anjo, para esse arcanjo, que representa aqui, na verdade, a polaridade perfeita, do equilíbrio perfeito desses dois seres. Por isso que ele tem uma túnica meio que roxa, meio que escarlate. Escarlate não, escarlate é vermelho. É uma túnica meio púrpura, isso, púrpura, que representa a transmutação. Por exemplo, a pedra ametista, o raio de Saint-Germain, para os que seguem a linha dos mestres ascensionados, é uma cor que representa a transmutação.
que é a habilidade de pegar uma energia e transformá-la no oposto. Por isso que a ametista, por exemplo, é uma pedra que tem a habilidade de pegar a energia negativa que vem contra o portador dela e transformar em energia positiva. Aí a gente vê que esse anjo ele tem asas. Essas asas são vermelhas, remetem ao fogo. Então são asas, como a gente sempre explica, as asas representam que esse ser tem a habilidade de passar entre as dimensões, ele de transitar entre os planos dimensionais, o plano físico. Sempre os deuses que tinham asas eram aqueles que podiam vir à Terra e voltar ao plano celestial. Então isso significa que ele tem uma grande habilidade de se moldar em todos os locais, de ir a todos os locais e se desenvolver. Aqui na parte do cabelo dele, meio que tem umas folhas ou uns pedaços de fogo, algo do tipo. Isso aqui remete ao fato de que ele já tem a mente dele estruturada, que ele já tem pensamentos de fogo, aqueles pensamentos de certeza, porque ele solta palavras de fogo, palavras que transformam. Afinal, o elemento fogo no esoterismo representa essa transmutação, essa transformação. Ele queima algo e transforma esse algo. As salamandras de fogo, no caso dos animais que representam isso. Então, um dia a gente vai ser esse sol, mas antes de ser esse sol, a gente vai ser esse anjo. E se a gente focar nesse anjo, a gente pode lembrar também um pouco da hagiografia angelical. A hagiografia é o estudo dos anjos. Caso vocês não saibam, tem anjo, tem arcanjo, tem potestade, tem trono, tem vários níveis angelicais e cada um deles tem uma representação diferente, tem um trabalho diferente. Mas basicamente o trabalho dos anjos é manter a existência das dimensões, é manter a realidade acontecendo como ela é, manter tudo fluindo, segundo a vontade do que Deus emana. Então, a gente um dia vai chegar a esse nível. Como dizem algumas doutrinas, a gente sai do átomo ao anjo em evolução. A gente vai para o reino mineral, para o reino vegetal, para o reino animal, para o reino hominal, depois o angelical e por aí vai. Dependendo da vertente, são outros nomes. E aí a gente vê que embaixo desse anjo tem tipo que uma nuvem. Geralmente a nuvem é um símbolo de transição, um símbolo de divisão, meio que aqui representando que ele está no plano astral, no plano espiritual, meio que protegendo esses seres e representando eles numa essência mais etérea. E também, como sempre, como eu falei, representando também esse lado aéreo do elemento ar, a sutileza e tudo mais. E aí a gente vai para a parte de tentar entender cada um desses aspectos. Por que essas duas pessoas? Por que essa necessidade de se refinar até virar um anjo? Afinal, a gente sabe que quando as pessoas vão aprendendo, se desenvolvendo, elas têm que estar em constante evolução, porque se elas se cristalizam em algo, elas acabam apenas deixando de evoluir. A gente vê isso muito no meio espiritualista, pessoas que se acham mais importantes, mais incríveis, porque têm um pouquinho de conhecimento espiritual a mais. E isso não faz com que elas sejam evoluídas de verdade, apenas é uma alienação refinada, diria eu. Eles se mantêm presos a uma falsa sabedoria que não os deixa perto de modo algum desse anjo ou desse sol. Eles, na verdade, são homens egóicos e hoje a gente vai entender, com essas duas figuras, por que eles seriam isso. E aí, após olhar essas informações todas, vamos começar a olhar a parte de cada um deles. Primeiro a gente tem que entender aqui por que a polaridade feminina e por que a polaridade masculina. Uma das melhores explicações que eu tenho para essa carta é o entendimento dos conceitos de ânima e ânimos da psicologia analítica junguiana. É dito que todo homem tem uma mulher inconsciente e toda mulher tem um homem inconsciente. Curiosamente, na terceira duplicação da célula ovo, que é definido o nosso sexo, que é definido, quer dizer, a nossa encarnação, nosso sexo é depois. E segundo algumas teorias, é dito que todos nós, em algum momento, fomos mulheres e todos nós, em algum momento, também fomos homens. E devido a isso, nós temos esse ser inconsciente. Isso, segundo algumas visões. Eu estou tentando explanar aqui várias. Outras entendem apenas que é uma necessidade de polaridade e de antagonismo mental. Mas voltando. A ânima
é o nome dado à polaridade feminina dentro da mente masculina. E o ânimos, a polaridade masculina dentro da mente feminina. Bora lá tentar entender. Com base nas visões esotéricas, a polaridade feminina geralmente é restritiva, é uma energia mais de controle, de correção, de organização, é uma energia emotiva e criativa. Então, por exemplo, uma mulher é muito emotiva. O que está no inconsciente dela é o ânimos. Não, é o ânimos, que é a parte masculina inconsciente dela que vai equilibrar com a razão o excesso de emoção que existe nela. Então, aqui voltando, temos a mulher, que representa o pilar da restrição na Cabala, que representa esse lado de controle, diríamos assim. O útero sagrado, afinal, o útero é como se fosse a terra, onde coloca a semente e essa semente vai lá e com o tempo brota. A gente tem essa montanha aqui no meio que representa meio que uma fala de que precisa ter o perfeito equilíbrio da energia dos dois para alcançar um dia esse anjo. Atrás dela tem a árvore da vida, tem a árvore da macieira e tem aqui a serpente daquele conto bíblico que a gente conhece, que tem lá a serpente que fica tentando ela com a sabedoria. Geralmente a serpente é um símbolo de sabedoria, por isso que é uma mitologia associada a essa tentação. Uma mulher que foi tentada pelo lado da sabedoria dela. Como sempre aqui uma dualidade entre o bem e o mal, a gente pode falar aqui da lei da polaridade, da lei da correspondência, o plano espiritual com o plano físico também. Geralmente a serpente tem uma associação também com o lado do caduceu, de Hermes e tudo mais, então é sempre um símbolo de cura também, um símbolo dessa sabedoria que leva à cura interior, e é basicamente isso daqui, essa árvore da vida aqui está tentando ensinar para ela que, através da razão inconsciente dela, por isso a serpente aqui, ela pode encontrar o caminho para se tornar esse anjo. Só que ela está totalmente virada para frente e não enxerga de modo algum essa árvore. Então, por isso que está no inconsciente dela. Aqui é o ânimos dela. É o lado racional e inconsciente que ela tem que aprender a domar e controlar para poder se tornar esse anjo. E vindo agora para a figura do homem, ele tem a ânima interna, ele tem a ânima no inconsciente, a mulher no inconsciente. Então, o homem está sempre associado ao pilar da expansão, que é o pilar direito da árvore da vida. Ele é aquele desbravador. Tem também essa ligação com a ejaculação. A ejaculação jorra, vai, ela expande. Aí também, mais uma vez, sempre o equilíbrio dos dois. Aqui a gente vê a sarça ardente. A sarça ardente foi uma árvore que Moisés viu pegando fogo no Monte Sinai durante um dos seus momentos de peregrinação, de se encontrar. Ele ainda não tinha fé direito em Deus, em Adonai, e por isso ele se sentia em dúvida. E no meio desse caminho, por esse deserto, foi por esse monte, ele encontrou essa sarça ardente. A sarça é uma planta da família da acácia. Ele viu esse pé lá pegando fogo e ele via que ao mesmo tempo que pegava fogo essa árvore, ela não soltava fumaça e ela não queimava. Então, ele disse que a partir desse momento ele começou a ter fé de verdade em Deus. Se eu não me engano, na história conta que ele teve um diálogo, que ele ouviu uma voz e tal, e que ele acabou vendo que através daquele efeito físico ele passou a confiar realmente na existência de Deus. Para quem vai para o lado mais racionalista, é dito que a sarça ela tem um fungo que às vezes cresce nas folhas dela, que tem um tom avermelhado, e para quem olha de longe parece mesmo que as folhas estão pegando fogo. Então, para quem vai para o lado racionalista, foi só a viagem sem água de Moisés. Mas Ou ele estava muito viajado, bebeu um chá de cogumelo e ficou muito doido. Também pode ser isso daí, mas quando fala de sair o judeu, fica doidão. Ai, não pode mexer com o petzinho deles. Deixa eu te perguntar uma coisa. Vale. Tem alguma coisa a ver essas 12 folhas na sarça ardente? Sempre, sempre. Sempre que a gente vê o 12 é uma associação aos 12 signos. Mas você contou direitinho?
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ó, muito legal. É isso daí. Provavelmente essa árvore aqui também deveria ter os 12 frutos, mas aqui eu tô vendo 4 da estruturação, imperador, sei lá. Mas geralmente quando tem o 12 é a representação dos 12 signos, sacou? Aqui pode ser, por exemplo, que ele fosse Hércules e ele tem que passar pelos 12 trabalhos. Afinal, cada trabalho de Hércules tem associação com um signo, sacou? E o que eu achei também mais interessante é que cada um olha para o seu oposto, né? Ela olha para o lado feminino dentro do masculino, e o masculino olha para o lado feminino Sim. dentro Porque ele consegue ver perfeitamente a árvore, que é o racional, que é ele. E ela consegue ver perfeitamente a sarça, que é o emocional, que é ela. Só que a gente não consegue observar o que está atrás. Por isso que é inconsciente, né? É Uhum. aquilo que está escondido do consciente. Sarça vem do E hebraico, também se não me tem a engano. questão também da sarça, né? Depois dessa história, Ah, a sarça ardente, dela uhum, remeter ao elemento fogo também, né? Então, sim, quer dizer, expansão. E no caso aí, a macieira, eu não sei se pode se remeter ao ar, né? Pelo fato do sim. verde, então, a Eu diria terra, a que remete à estabilidade, terra. a restrição. Uhum. Aí, voltando, a sarça, se eu não me engano, outros nomes para ela é Senet. No hebraico significa Sinai. Deixa eu ver mais o que eu lembro aqui dela. Foi isso. A partir desse momento, Moisés passou a acreditar em Adonai. Ele antes chamava Deus, mas depois desse momento ele passou a chamar Deus de Adonai. E Adonai era tipo o nome dado para os judeus como uma das mais altas hierarquias de evolução espiritual, sacou? A partir daquele momento ele começou a ter a fé divina mesmo. Mas o que? A gente também pode lembrar de que no RMP, que é o ritual menor do pentagrama, a gente fala geralmente Adonai, a gente depois fala Ehyeh. Ehyeh também significa isso, é um nome de Deus, é uma sigla para o nome de Deus. Também a gente fala o Aglahá, que significa Atah Jibra Le Olam Adonai, que significa você é o Senhor, é poderoso para sempre. Então, é tipo uma grande representação do momento onde Moisés saiu da dureza do racionalismo mental dele, da insegurança, da incerteza sobre o divino, e ele encontrou Adonai, que é o divino, que é Deus, que é o sentimento, que é a criação, que é a expansão. Também no RMP é falado Yohevavhe, que é um tetagrama para também os nomes de Deus, e é basicamente isso. A gente tem que olhar esse lado também do divino. Então, voltando, a Chico, só te mulher interrompendo e rapidinho, antes que eu perca meu pode falar. raciocínio aqui. Eu não sei Oi? se você reparou, não sei se é um pouco de viagem minha, mas bem embaixo desse monte aí no fundo, e Sim, inclusive aponta para o divino, né? As duas raízes se encontram. verdade, verdade. Não tinha Ou reparado isso. seja, eu estou analisando a carta aqui, estou reparando isso. Porque esse monte ele está apontando diretamente para o divino. Se você olha, os dois estão afastados, porém, exatamente nesse monte que aponta para o divino, essas duas raízes elas se encontram. Sim. Isso daqui provavelmente é essa ligação de que em algum momento, sei lá, no plano espiritual antes da gente encarnar, nós éramos um só. O espírito não tem sexo. Mas a partir do momento que ele encarnou, teve esse enlace, esse entrelace, que foi desenvolvendo todo o processo até se tornar o anjo, que se torna um sol. Afinal, eu já expliquei isso em outros arcanos, mas é como se a gente fosse um sol. Se nós fomos criados por Deus, nós temos uma fagulha divina dele dentro da gente, e nós somos deuses, só que deuses dormentes, que ainda não perceberam isso, que não sabem utilizar o seu poder e o seu potencial. E esse sol é isso daí. Se a gente for observar pelas outras leis herméticas, o sol é meio que aquilo que emite luz, emite energia, assim como nós emitimos quando estamos pensando, e atrai coisas, no caso, coisas que orbitam o sol, planetas, e a gente, coisas que orbitam a gente, pessoas, amigos, familiares e por aí vai. Então um dia a gente vai ser esse Deus aqui, a gente vai ser esse ser perfeitamente evoluído.
Eu gosto de citar apenas para finalizar o arcano de Waite, uma analogia que eu vi no canal Semente Abstrata, que eles falam o seguinte, que a vida praticamente é a gente aprender a andar de bicicleta. Quando a gente aprendeu a entender que a gente precisa do pneu da frente sendo masculino e o pneu de trás, o feminino, ou vice-versa, e que a gente é, na verdade, esse anjo que está apenas girando para pedalar, a gente vai ter um entendimento muito mais profundo do que é viver. A gente vai conseguir perceber que viver é ter o perfeito equilíbrio entre o feminino e o masculino, para que assim a gente sempre esteja fazendo com que isso daqui seja um verdadeiro aprendizado para a evolução e para o desenvolvimento. E eu sempre gosto de citar 3 livros para quem quiser entender mais esses conceitos. Para entender o conceito do feminino sagrado e desse inconsciente feminino, tem o livro She, de Robert Johnson, Robert Greene, algo assim. Para entender o masculino e o seu lado inconsciente, tem o livro He. E para entender por que nós precisamos ter essas coisas, esses dualismos, tem o livro We, que fala sobre nós. E aí a gente pode aprender várias coisas. Por exemplo, eu falei aqui do excesso emocional que precisa de um equilíbrio racional. E aqui é o excesso racional que precisa de um equilíbrio emocional para ter esse controle. E no livro She, cita um momento onde Pisquet, ela está caminhando assim, e ela começa a tipo, fazer muitos dramas emocionais na mente dela, e aí o livro diz que ela vai começando a caminhar para um lago e se afoga no lago. É o momento onde a mulher, na vida dela, tá tão repleta da emoção dela que ela se afoga, ela fica depressiva, fica chateada e tudo mais. E aí aparece Pan, que seria, diríamos, a figura masculina. Ele toca a flauta e fala para ela, respire um pouco, reflita melhor sobre a situação e veja que ela não é tão negativa assim quanto está parecendo. E imediatamente Pisquet começa a voltar para a margem e sair daquele afogamento de emoções. A mesma coisa tem várias passagens no livro He que ensinam ao homem a controlar o seu lado racional excessivo e como isso é negativo para ele e tudo mais. Então, basicamente, o que a gente tem que entender desse arcano é que ele é um arcano que tenta nos ensinar a ter o equilíbrio do nosso mental com o nosso lado inconsciente, com a nossa sombra inconsciente. Se a gente tiver esse verdadeiro equilíbrio, a gente passa a ser esses enamorados. Mas, por final, a gente vai tentar falar mais ou menos como seria essa carta numa tiragem, como interpretar ela. Mas, basicamente, é isso. Essa é uma carta muito complexa porque ela vai muito para o lado psicológico, inconsciente e tudo mais. Tony, tem mais alguma coisa a acrescentar? Lucas, etc.? Porque Tony já viu estudando essa carta, ele deve ter lembrado. A única coisa que eu tenho a acrescentar aí é aquilo que você terminou de falar o que eu ia falar, né? Na verdade, essa carta ela já explica. E você olha, no caso, para o seu inconsciente, né? Você consegue alcançar, no caso, o divino. Você vê que ela e ele aqui bem no centro, ou seja, entre um e outro, entre a expansão e a restrição, que é o momento que eles encontram o divino, que é simbolizado por esse pico e por essas raízes. Uhum. Então, olhe para si mesmo, olhe para dentro, esqueça as diferenças e racionalize. Teve outras paradas que eu tava reparando aqui nesse deck de Witch, enquanto o Chico tava falando, que é o fato que eles estão descalços. E o Chico mesmo falou sobre a Sassa, que na língua hebraica tem outro nome que significa Sinai. E a gente pode lembrar que esse monte, essa montanha que fica aí atrás, é uma referência ao Monte Sinai. E eles estão descalços no Monte Sinai, onde tem aquela frase: no Monte Sinai, Deus disse a Moisés, descalça-te, pois o lugar é santo. Então eles reconhecem essa santidade, estão aí descalços, despidos de qualquer roupa, de qualquer calçado, de qualquer material que cubra qualquer tipo de vergonha que eles tenham sobre o próprio corpo. E também outra parada que eu estava percebendo é que as mãos e as cabeças desses seres formam um triângulo. E o triângulo a gente sabe que é o elemento fogo, é a representação hermética do elemento fogo, é o elemento, o fluido elétrico, é o fluido das ideias, a força criativa, é a força elétrica, em contraposição à força magnética, que é o elemento água. Então, cada um está ali no seu triângulo, tem ali sua ideia, tem a sua força, tem a sua essência, e no final esses dois vão se juntar para formar o número 6, para formar o hexagrama, o selo de Salomão, que é
o símbolo do equilíbrio, que significa que se representaria esse anjo aí que tá bonitão, com as asas escarlate abertas, iluminando tudo. Eu fiquei viajando aqui nisso, mas é só coisa de detalhes mesmo. É uma carta muito bonita mesmo. Bem pensado Sim, sim. afirmar a Sem questão falar do que cenário. a cita também, esse arcano coloca muito perfeitamente a mitologia do Gênesis com a história de Moisés, agregando as duas ao significado da carta, que é aquele momento de escolha. Assim como Eva escolheu pegar a maçã ou qualquer outra fruta da serpente e ter, naquele momento, o conhecimento do bem e o mal, ter a própria sabedoria, então perceber que ela estava no corpo físico, que ela estava pelada, ao mesmo tempo que Moisés, ele não tinha sua crença estabelecida, ele era bem cético, vivia só na vida dele, ele estava ali inerte na matéria, então ele viu a sarça ardente, ou seja, tanto a mulher quanto o homem tiveram o seu episódio de tomar uma escolha que foi totalmente partida deles. Assim como Eva não viu nenhum problema e quis consumir aquele fruto, Moisés também quis professar aquela fé dele naquele Deus que ele viu e falou com ele. Nenhum deles foi coagido e nem nada. Eles quiseram aquilo e eles tiveram a consequência dos seus próprios atos. Isso é um dos grandes significados que os amantes têm. Eu acho isso maravilhoso. E outra coisa para a gente ir pro lado do nome, os enamorados, os amantes, são pessoas que ainda estão se conhecendo, aprendendo a se amar. Então, aqui não está dizendo eles já se amam, eles já são apaixonados, etc. Tá falando aqui que eles estão se conhecendo. Então, o que é enamorar-se? É você aprender a amar você mesmo. É você aprender a amar o seu inconsciente, os seus defeitos, as suas inseguranças. Se você é motivo demais, você amar isso e entender que você tem que ser mais racional. Se você for racionalista demais, você amar isso, enamorar-se, apaixonar por você mesmo, se conhecer para você ir se equilibrando. Então essa é uma carta que fala muito sobre autoconhecimento, sobre autoentendimento, sobre você não estar olhando para dentro de você mesmo, para você não estar olhando para o seu inconsciente, para suas atitudes, para a forma que você enfrenta a vida, e devido a isso você está em um conflito na situação. Então agora eu já dei um certo spoiler do que significa em uma tiragem. Alguém tem mais algo a falar sobre Tarot de Waite? Senão eu vou passar para o de Marcélia com o Matheus. Pode passar, filho. A gente já começou a dar spoiler do significado da carta, então pode passar. Como diria Damares, pode passar. Incrível. Pronto, agora a gente tem aqui o tarô de Marcélia. Reparem que tem um hobbit no meio. Tem? Que brincadeira. Cadê? Peraí. Tô brincando. Mas vamos lá, peraí. Agora aqui nos Amantes de Marcélia, a gente tem não só duas pessoas, mas a gente tem três pessoas, representando aquela união perfeita em que Chico falou no deck anterior. Aqui a gente tem uma essência masculina e uma essência feminina, um polo positivo, um polo negativo, tanto faz a maneira que você interpreta, mas são duas energias, são duas existências opostas, pelo menos aparentemente opostas, que se unem e dão origem a uma coisa nova, a uma vida nova, a uma nova criação. E isso tem aí o número 3, por isso que tem três pessoas, e o número 3 representa a manifestação, a criação perfeita da vida. E, volta lá, meu querido. E acima dessas três pessoas que estão ali, uma de frente para a outra, formando um triângulo, e a gente já falou sobre o triângulo aqui, acima a gente tem um anjo que ele não porta mais uma espada, ele porta agora uma flecha. E ele representa aí o Cupido. E por que ele representa o Cupido? Porque em um determinado momento da jornada do herói, eu vou fazer isso explicando pela parte da jornada do herói, que eu gosto de compreender assim. Em um determinado momento, o herói, na jornada dele, se apaixona. E é por isso que existe a Carta dos Amantes. É o momento que ele sai da casa da mãe, ele sai do jugo da mãe, do jugo dos pais, e vai viver a vida dele com o seu amor. Ele vai descobrir o próprio amor. Assim como o Hierofante, como o Chico falou lá no começo, representava o conflito entre a criança perceber que ela é diferente, que ela é uma pessoa diferente
dos pais dela, e por isso o Hierophante representa o processo de educação, o processo de aquisição de conhecimento e de transmissão do conhecimento, os amantes também representam a jovialidade, o fato de você se conhecer, de você conhecer outra pessoa através de si mesmo, ou conhecer a si mesmo através de outra pessoa, porque o amor, ele representa isso. É o fato de você interagir e se abrir, se mostrar vulnerável para outra pessoa. E o Cupido, ele representa justamente isso, a descoberta do amor, onde o protagonista da história é flechado pelo Cupido, então ele conhece o amor e toma aquela decisão que vem do próprio coração dele, de sair da casa dos pais e ir em busca da sua amada e viver a própria vida dele junto com ela. E é por isso que os amantes, os enamorados, é conhecido como uma carta que aparece quando você tem que fazer uma escolha de puro coração, que somente aqueles de puro coração vão conhecer o verdadeiro amor dos enamorados. E basicamente é só isso que essa carta traz. Ela é bem crua mesmo. Eu diria que o deck de Whist, ele traz um pouco mais de detalhe. E ele é bem igualzinho ao de Marsella. No mais, se vocês quiserem falar mais alguma coisa sobre. Volta lá de novo naquela carta. Eu não sei se eu tô viajando aqui de novo, mas é só um detalhe. Diga. Repara que ele veste azul e vermelho, ela também. Porém, o que predomina nela é o vermelho, nele é o azul. Ou seja, os polos positivos e negativos. É e esse verdade. do meio, a gente não consegue identificar bem o que ele é, se ele é um homem, se ele é uma mulher, porque ele tem um cabelo de mulher, mas tem os traços de homem, e ele tem as 3 cores também. Ele representaria a união, no caso dos dois triângulos que eu falo. Exatamente. É como se ele fosse a união dos dois, tanto do masculino e do feminino. No caso, ele é aquela montanha do... Isso. Uhum. É verdade. Monte Sinai. Então, bora brincar agora para vocês entenderem melhor a forma que o Marsella fez. Aqui nessa e olha só mais um detalhe. Ele é o único que aparece aí, tem um pequeno, acho que é terra isso aí no fundo, ele é o único que está descalço pisando nela. Ou seja, ele é o Monte Sinai. Verdade. Então agora bora para brincadeira. É como se você fosse essa pessoa daqui. No caso aqui, dizem que é um hermafrodita, mas bora brincar entendendo que ele é um homem. Ele é um homem que está olhando apenas para o lado masculino dele, apenas para o lado racional dele. Então ele está olhando só para o lado racional, está ouvindo e dando atenção apenas para o lado racional e está ignorando o lado feminino dele. E se você observar, ele coloca a mão aqui sobre o ombro, tipo, controlando o racional, controlando ele, e ele tá aqui com a mão segurando o lado feminino, cara. Ele tá olhando pro feminino. Eu não ouvi direito, repete. Isso é um homem? De vestido? Não, eu tô fazendo a brincadeira pra gente tentar entender melhor, calma. Aí, se você observar esse homem aqui figurado, ele tá colocando a mão sobre o ombro dele e ele tá pegando o quê? O cinto. A gente já estudou aqui que o cinto representa um símbolo de restrição, de controle, de meio que prender. Então, o lado racional dele, masculino, tá ali prendendo ele, impedindo ele de olhar o feminino, impedindo dele entender o feminino. Então, ele tá aqui como um homem, diríamos assim, que só olha pro racional dele. Aí tá essa segunda mão aqui brincando de o carro do leite, mas não é isso não. Essa mão aqui, na verdade, tá tipo apontando para as pernas dele, para a estruturação dele, tipo dizendo, ó, se mantém apenas no masculino. Aí você vai e olha cá essa mulher. Essa mulher tá com a mão aonde? Exatamente no plexo cardíaco, meio que dizendo, olha, não é só racional. Olha pro teu coração, cara. Olha para o que tu sente. Olha o que falta aí dentro. E ele tá, tipo, ignorando ela. Aí agora a gente vai voltar aqui pro Cupido. O Cupido tá apontado para quem? O enamorado, aquele que faz o amor surgir. Tá apontando para quem? Pra mulher. Ele tá apontando a flecha para quem? Pra mulher. Então, esse cara aqui, para ele se descobrir, ele tem que se enamorar. Ele tem que se apaixonar por ele mesmo e observar as emoções dele que ele tá ignorando. Observar a emoção dele, o coração dele, o cardíaco dele que tá ali brilhando. E aí ele vai conseguir ter o perfeito equilíbrio entre o vermelho e o azul, surgindo o lado dourado celestial dele. Entenderam? Mas podem entender que
todas as figuras aqui são meio que hermafroditas. Dizem que esse cabelão é para representar que ele tem o lado feminino da mulher, e o narigão tal é para representar que ele tem o lado masculino desse cara. Outros dizem que aqui é a mulher e cá é o homem, enfim. Eu fiz essa analogia para a gente entender melhor, sacou? Mas às vezes que eu estudei sobre esse arcano falaram que aqui era uma mulher, e aqui era um homem, e aqui eram essas duas polaridades tentando chegar a um perfeito equilíbrio. Por isso que ele tem tipo o olho e o nariz do homem, ele tem o cabelo da mulher, e por aí vai, sacou? E foi muito bem Lucas ter citado o chão e ele tá descalço, porque esse daqui é o único que tá meio que se aproximando mesmo da essência terrena dele. E aqui é tipo uma representação da Rosa dos Ventos, todos aqueles caminhos para ser seguidos para chegar a essa evolução, para se tornar esse tal anjo. Mas eu gostei desse anjo porque ele tá tipo, ele não tá olhando pro divino, ele tá olhando para baixo, ele tá apontando pro caminho que esse cara aqui nessa história precisa encontrar, que é o emocional dele, e aqui é o sol, não é a Rosa dos Ventos não, confundi. Aí vocês viram como agora dá um pulo do gato pra gente entender melhor a carta? Sempre é uma busca por equilíbrio, pô. Aqui se fosse uma mulher, aqui seria outra mulher e aqui seria o homem. Talvez a mão tivesse na cabeça, representando que falta o racional dela, sacou? Aí sempre vai ter esse equilíbriozinho. Algo muito legal. E agora quem vai pegar esse daí? Ah, alguém tem mais algo a falar sobre Marcélia? Não, meu querido. Tá tudo tranquilo. Por mim também tá tranquilo. Então bora lá, já que a próxima carta é dele, eu vou explicar essa daqui. Então, gente, esse daqui é o tarô da Golden Dawn. Ele está sendo responsável por explicar essa carta é o Frater Bruno, mas devido a diversidades ele não está presente aqui hoje, então eu vou fazer a explicação. Bora lá. Em vez de seguir de cima para baixo, esse daqui eu vou fazer ao contrário, de baixo para cima. Essa mulher está aqui nesses pedregulhos, meio que representando a estabilidade dela. O que ela está sendo, a estabilidade dela é toda essa pedra. Ela está nua porque ela está meio que representando o lado virginal, o lado puro, da pureza dela. Só que ela está amarrada aqui. Só que o pulo do gato, brincando de novo, é que ela mesma se acorrentou. Ela mesma se prendeu aqui. E vocês adivinham do que é essas correntes? É o próprio emocional dela. No caso, o lado animalesco emocional dela, que ela tá presa, e faz ela não conseguir enxergar nada além do problema, do medo, da emoção que está surgindo de um mar. O mar sempre é um símbolo do inconsciente. Por isso que Poseidon é aquele que controla os mares, ele controla o inconsciente. O símbolo da psicologia é o Psi, que é um tridente, porque representa esse lado do descobrimento, do entendimento do inconsciente. Então, um monstro saindo do inconsciente dela, desse mar, que é um instinto, que é o lado emotivo animalesco dela, não deixa ela ver solução nenhuma para a situação dela. E de outro plano, lembra que eu falei das nuvens representando tipo uma quebra de plano? Aqui seria meio que a nuvem está saindo da onde? Da cabeça dela, do coronário, do plexo coronário. Do plano inconsciente dela também está surgindo o guerreiro, o homem viril racionalista, para cortar a cabeça do dragão, vamos brincar assim, da ignorância. Mas aqui estaria mais para sei lá, como é o nome daquele Pokémon que parece isso aqui? É o Gyarados. Ele é o Gyarados da emoção, é o terror. É o Gyarados da emoção. Ele vai poderia ser uma alusão ao dragão do Umbral, né, não, Chico? De uma Magikarpa para um Gyarados. É o Magikarp do terror. Aí ele vai tomar aqui a espadada bonita de... Como é o nome daquele cara? Eu esqueci o nome do meme, enfim. Ele vai tomar uma espadada para, tipo, a razão cortar esse medo exagerado, esse excesso do emocional que tá fazendo ela ficar presa nela mesma, ela ficar presa na mentalidade dela, nas emoções dela, entendeu? Alguém mais viu alguma coisa? Tipo, tem um sol aqui atrás dele, porque o sol representa sempre a iluminação da consciência. As nuvens estão meio que cinzas para representar que ela não está conseguindo enxergar a solução para a situação. Alguém vê mais alguma coisa que eu não citei? Cara, se tu botar um marcador aqui embaixo com contador de vida, parece uma carta do Magic. A única coisa que eu consigo imaginar, porque essa carta eu não consigo ver nada, por incrível que pareça.
Mas é basicamente isso aqui mesmo, pô. É o feminino e o lado emocional instintivo e a necessidade do equilíbrio para a razão. Basicamente o que aconteceu nas outras cartas. Tony, tem algo para falar sobre essa carta? Bom, eu sugeriria aqui que a gente pode interpretar essa questão dessa carta como de uma perspectiva mais invertida. Pensa se agora a perspectiva fosse daquele homem ali, daquele herói. Ele Sim, seria o herói da jornada abençoado pelo sol, pelo divino, para sim, derrotar o monstro do inconsciente, o dragão do umbral, para salvar a princesa que está ali presa ou para sim. salvar o próprio inconsciente dele dos seus próprios problemas. Então a gente percebe a dualidade dessa carta, que ela serve tanto para o homem, para a mulher, porque existe essa questão psicológica do ânimos e da ânima. São duas partes que se complementam para poder alcançar uma existência perfeita. Então a gente poderia entender, do mesmo jeito que a mulher está ali se prendendo, como ela mesma se prendeu e está esperando a ajuda de alguém, ao invés de entender que aquele dragão ali foi criado pelo próprio inconsciente dela, ao acreditar que os problemas dela são maiores do que são de verdade, ao mesmo tempo a gente pode interpretar dessa outra maneira, que é o herói que tomou a grande decisão de partir para sua jornada para salvar a princesa do monstro, ou então para recuperar a sua ânima do dragão do dragão do umbral que está no seu próprio inconsciente, que são os próprios problemas, a própria desconexão dele com o seu lado emocional. Cara, perfeito, perfeito. Só falta o burro do Shrek para comer esse bicho aí e soltar uma prole bem interessante. Não, mas assim, a carta era bem autoexplicativa se você for analisar com os outros tarots. Depois Né? fala de mim, Porque né, Francisco? Depois fala de mim. Fica quieta, se é a má influência agora que eu tô brincando, não posso não, é? Fica quieta aí, Eu sou uma boa influência, olha, eu sou um anjo. fica quieta. Mas o que ele tava falando aqui é desse lado dual. É porque eu fui muito pelo lado tipo da criação da carta. Geralmente a imagem maior é a que tem mais importância, depois, enfim. E ele foi e falou o contrário. Essa carta é realmente dual, é um enamorado. Também a gente pode seguir a mesma história. O cara super racionalista que precisa encontrar o dragão que ele vai ter que matar para salvar a princesa que tá na torre. E a princesa tá lá na torre esperando ele. É perfeita história de Shrek e de todos os contos da Disney. exatamente. Inclusive, você vê que o monstro ele surge da água, ela própria se acorrentou. A água, né, simboliza aí, no caso, o espiritual, né? Sim. Não, Quando água o emocional. inconsciente, é o emocional, o inconsciente. E Isso, o lado dela, que no caso é o masculino, que no caso seria o sol, né, isso. que é o elemento fogo, está combatendo isso daí, essa briga interna que ela própria criou. Sim, sim. É exatamente E a pedra é o elemento terra, ela tá exato. aterrada nisso. E não consegue ver nada além. E ela está descalça. Isso, descalça mais uma vez. Tá nua, na verdade, né? Mas enfim. É quase como uma carta do enforcado. Sim, sim, é bem enforcado. Ela tá presa na própria lamúria mental dela, sendo que ela sabe como ela precisa agir para resolver a situação, só não faz porque ela tá cega pela culpa de achar que ela tem que ficar mesmo refém do dragão. Mais uma representação perfeita desse arcano. Como eu acho que ninguém tem mais nada a dizer sobre, só esperar os filhos do burro. Vamos lá, Matheus Antônio. Vamos lá, Ah, falando antes, das... Oi. peraí. Lucas e Tony, vocês querem primeiro falar da letra hebraica para depois a carta ou deixar Eu a vou letra falar dela hebraica para o agora, final? não se preocupe, não. Pronto. Eu já ia começar por ela, na verdade. Isso, vai lá. Aqui a gente tem o Arcano dos Enamorados pela visão de Marcelo Del Débio e Rodrigo Grola, no deck do Hermetic Visions. E aqui nas bordas da carta a gente tem o signo astrológico ao qual o arcano é relacionado, o signo de Gêmeos, depois eu falo sobre isso. E aqui nas outras pontas a gente tem a letra Zen, ou Zain, não sei exatamente a pronúncia agora, mas ela significa armadura ou pode significar espada. Então, basicamente, a letra Zen significa você se munir de alguma coisa. Você está em posse de algo que vai te ajudar a travar uma batalha, seja uma armadura ou uma espada.
No caso, a gente vê logo esse arcanjo aqui segurando uma espada de fogo. E essa situação me lembrou muito dessa carta aqui, me lembrou muito não só a situação do Gênesis, mas o que aconteceu depois do Gênesis. Que vem um arcanjo com uma espada de fogo para expulsar Adão e Eva do paraíso. É literalmente isso que acontece. Aí o que a gente vê aqui? Adão e Eva, logo abaixo, já vestidos, mas depois eu vou falar disso. Vamos se concentrar primeiro no arcanjo. O arcanjo a gente vê ele com uma Matheus, espada. só um questionamento. Diga. Alguém já pensou que Adão e Eva pode ser uma representação de anjos caídos ou eu tô É viajando? exatamente isso. Só que o cristianismo não deixou as pessoas saberem, mas a história de Adão e Eva é a mesma história de Lúcifer e Miguel, que caíram para poder refazer o caminho evolutivo deles e ascender novamente ao plano divino. Da mesma forma que Adão e Eva. São duas criaturas inicialmente perfeitas que tiveram conhecimento do bem e do mal, e então tiveram que cair para poder reacender, para A fazer queda da religarem. torre. É a queda da torre. A gente já está adiantando um monte as paradas. Mas é basicamente isso, Lorena. Eles são, sim, anjos. Podem ser anjos também, são seres Para quem não perfeitos. entendeu nada, o Arcano da Torre, que é uma carta que a o gente vai arcano estudar da torre. depois. Bem depois, mas vamos lá. Primeiro mostrando o arcanjo, ele já tem uma espada banhada em chamas, e a espada, como já disse para vocês, é o significado dessa letra, a letra Zen. Então, ele está munido E dessa meu espada. caro, a espada flamejante é como? Em zigue-zague, não é não? Só uma brincadeirinha aqui. Oi. A espada Daí, flamejante é em zigue-zague, fazendo o dualismo. Você não pegou a referência, depois você vai entender o que eu falei. Eu não peguei a referência. você tá falando Realmente. que Eu tô meio lerdo. da linha. Eu tô meio lerdo, mas vamos lá. E na cabeça desse arcanjo a gente pode ver um arco-íris, basicamente fazendo um círculo, meio que uma substituição àquele sol que estava ali atrás dele, e representa da mesma maneira a iluminação que esse anjo traz, o estágio final que nós nos tornaríamos um anjo como esse, um arcanjo, um espírito puro, um ser perfeito, um adepto, como a gente possa chamar. E a gente seria esse sol, esse ser perfeito que levaria essa iluminação a todos os outros seres que precisam dessa luz. E, antes que eu me esqueça, falar sobre o signo de Gêmeos também. O signo de Gêmeos é o signo da dualidade, e a gente vê a dualidade presente nessa carta o tempo todo. É a manipulação e o equilíbrio de duas energias que o tempo todo estão em mutabilidade, já que Gêmeos é um signo mutável, é o signo de ar mutável, se eu não me engano. E com isso, ele pode o tempo todo se adaptar, se conhecer, conhecer o outro e fazer essa evolução constante. E agora a gente vai para baixo da carta, valeu Chico, onde Adão e Eva eles já estão vestidos, eles já têm aquela consciência depois de comer a fruta do conhecimento do bem e do mal, que já estão pelados, que já cobriram suas vergonhas. E aí o que acontece aqui? A sarça ardente atrás de Adão, ela está apagada. Então, significa que ele meio que deu as costas àquela vida perfeita que ele tinha, e ele e Eva vieram para a Terra, foram expulsos do Éden, e agora ele pede a mão de Eva para que eles dois possam caminhar novamente em direção àquele paraíso, reencontrar aquele fogo da sarça ardente, e para que eles possam usar o conhecimento da fruta que está atrás do jardim, que está atrás de Eva, para que eles juntos possam reacender, possam se religar, esse é o significado de religião, para o caminho divino. Basicamente é isso. E podem perceber também outra coisa que eu já até esquecendo de falar, que lá atrás deles, lá no fundo, o lugar é bem florido, lembrando do próprio Éden. E cá para trás, o terreno mais próximo deles, ele já é mais seco, ele já é mais arrasado. Parece um inferno. Exatamente. Então representa a própria expulsão deles do paraíso, a queda dos anjos Lúcifer e Miguel, a expulsão desses seres perfeitos do plano divino, para que eles caiam e possam reacender novamente.
Tipo, é como se o plano físico, a nossa matéria, o planeta Terra fosse o inferno. A gente está caminhando para aprender, para um dia voltar a poder caminhar nos Campos Elíseos. Eu falei que, tipo, a mão deles aqui tá meio que Michelangelo naquela pintura da Capela Sistina. É verdade. E aqui é como se ela fosse o quinto fruto, como se ela já tivesse comido a maçã, e ela é o quinto porque ela representa o cinco, a discórdia necessária, o conflito necessário para chegar ao número 6. É que nem eu falei, o 5 geralmente é um número de conflito. Através da fé e tudo mais, a gente volta ao 6, que é o perfeito equilíbrio com o divino. Carta muito bonita. Lucas, a carta é muito caladão bonita, aí, muito por quê, bonita. meu amigo? Eu não entendi muito bem essa carta, não. Ô, meu filho, o que foi? Tá Você parecendo jogou a um dúvida? Miguel, Você velho. pode Assim, se falar, for velho. olhar, ela parece um pouco com as outras, né? Tem a sarça aí no fundo, tem no caso tem a macieira, tem o anjo, só não tem o sol, mas é o sol simbolizado pela O espada, sol é né? tipo isso aqui, man. Essas cores aqui, ó. Ah, Esse arco-íris que tá em volta da cabeça dele, percebe que é um círculo, tá ligado? Não dá pra ver completamente, mas a gente sabe que o arco-íris ele é um círculo. E a gente só vê a metade do círculo, por isso que a gente chama de arco. Mas na mas de verdade é um repente se círculo. complementa com a roupa dele, o círculo. É, entendeu? É bem sutil. É por isso que eu gosto muito desse deck. Ele tem muitas sutilezas que você pega ali. E a letra hebraica quer falar alguma coisa, Lucas? É, eu já falei aqui, mas você pode Essa questão complementar de também, meu letra querido. hebraica, cara, isso aí eu deixaria pro Bruno ver essa questão, eu sou muito fraco. Assim, se for puxar aqui, questão histórica, eu não vou saber explicar, então eu prefiro nem entrar nesse assunto. E lembrando um pouco sobre a briga que a gente falou semana passada. Tem uns que entendem o imperador como Ares, tem outros que entendem o imperador como Touro, tem outros que entendem o Hierofante como Ares, outros como Touro. E aqui eu vejo perfeitamente. Eu não colocaria outro signo que não fosse Gêmeos. Essa dualidade do masculino e feminino é muito a mente de um geminiano super disperso, super loucão, sempre curioso, querendo aprender, se desenvolver e tudo mais. E lembrando, Chico, que o elemento ar, que é o Não porque elemento regente de Francisco é Gêmeos, geminiano, né? como foi Mas aí? porque você é geminiano. Nunca dá para entender o que tu fala, Lorena. Deu uma travada aqui. Dá uma Ai, xingada aí meu pra Deus ver se do céu. destrava. O Tony, tu ia Estamos falar ouvindo alguma coisa do agora? elemento ar. Isso. Lembra que o Gêmeos é regido pelo elemento ar, e o elemento ar, ele é a neutralidade surgida do elemento fogo e do elemento água, ou seja, são duas polaridades opostas, aparentemente opostas, que deram origem a um novo elemento, o elemento ar, que rege o signo de Gêmeos. Sim, sim, verdade. Isso é bem ali, Faz Levi, né? Bem nessa pegada. Eu adoro isso. E agora vamos para o tarô mitológico, que é o tarô do nosso frater. Qual é o nome dele mesmo? Rafael. Rafael Ô, Cruz. Rafa, Que eu vou ter que contar uma historinha mais uma vez, porque o tarô mitológico é cheio delas. Alguém dá aí um Google no nome da deusa dos mares. E daqui a pouco vocês vão entender por quê. pera aí. Então, como sempre em toda a história da mitologia grega, Zeus estava querendo arrumar uma mulher para pocochar, como diz meu querido amigo Matheus Barreto. Nisso, ele percebeu que uma das poucas mulheres que ele ainda não tinha se relacionado era a deusa dos mares, que era tia dele. Alguém aí que deu o Google, dá o Google e me diz o nome. Anfítrite. É Oi? o nome dela, eu acho. Anfítrite. É o nome desse aí. Enfim. Aí ele começou a pensar com interesse. Poxa, eu acho que eu vou chegar lá na minha tia. Eu vou tá solteira. Peraí. Francisco, Oi. essa deusa não era casada com o irmão dele? Não. Nessa Ou versão e é... nessa história, ela era solteira, essa deusa aí. Mas eu não sei se o nome que o Lucas falou é a deusa certa, não. Eu esqueci o nome da deusa correta. Aqui deu Anfítrite, mas assim, pra mim, Poseidon era casado com uma sereia, Undina, ou seja lá o que for. Então, complicado. Olha, o nome tem, depois eu vou tentar descobrir, mas eu não sei se é essa Anfítides mesmo, não. Enfim, é a associada à história da Ilíada. Procurem aí, enfim, quando eu terminar aqui, vocês falam se vocês acharam outros nomes.
Daí, bora lá. Zeus estava lá querendo arrumar uma mulherzinha para poder pocochar e só restava essa tia dele, que era a rainha das águas e tudo mais, para poder ele ter um relacionamento, sendo que ele nunca tinha tido nada com ela. Nisso, quando ele começou a pensar nisso, Gaia sentiu o pensamento e falou: não vá até ela. Você já tá muito errado de fazer isso com todas as mulheres e tudo mais. E dessa vez Gaia tentou interferir. E Gaia falou: se você fizer algo com ela, eu jogarei a maldição. Na verdade, já estou jogando a maldição. E aquele. Nunca vai subir. Não. E aquele que tiver um filho com essa mulher terá um filho que destronará o pai. Daí Zeus coloca o medo, que ele não queria perder o Olimpo. Aí ele pensou: vou botar ela para casar com um dos meus irmãos. Aí Gaia falou: vou botar ela para casar com algum dos meus irmãos, porque assim eu não vou querer destronar eles. Ah, tá. Ah, tá, que ele não ia pegar só porque é irmão dele. Enfim. Aí Gaia vai falar que não, que mesmo que se fosse um dos irmãos dele, a maldição iria ocorrer da mesma forma e eles seriam destronados. Aí, como sempre na mitologia grega, eles vão e empurram para os humanos. E eles resolveram casar essa deusa com um rei humano. Eu esqueci também o nome do rei, mas enfim. Se for te Acaba ajudar um tendo pouco, um grande o conflito. Célio mandou no chat aí a história, tá? Pronto, daqui a tem o nome dela? Pode ser Calypso também, que é aquela que aparece em Piratas do Caribe. Mas eu acho que não era Calypso na versão que eu li, não. Calypso! Mas talvez seja essa Calypso mesmo. Como o Joel Maia acabou de. Ilíada é Calypso. Pronto, então é a deusa Calypso aí que eu tô falando. Na versão, pra mim, era um nome diferente. Enfim, é Calypso. Daí eles resolveram casar Calypso com um rei humano, para que assim, se acontecesse alguma coisa, que acontecesse com os humanos. Calypso não quis muito, disse que iria inundar as terras, os mares e não sei o quê. Só que aí ele deu um papo nela, acabou que ela aceitou. Nisso, durante o casamento de Calypso com esse rei humano, todos os deuses foram convidados, todos os humanos foram convidados, só que eles esqueceram de convidar a deusa Eris, logo a deusa Eris da discórdia. Então, após iniciar o casamento, todo mundo feliz, os humanos olhando lá os deuses, super fascinados e não sei o que, acabou que Eris chegou super puta da vida por não ter sido convidada. E ela chegou com uma maçã de ouro na mão dela, um pomo de ouro. E ela saiu caminhando, dando risada, olhando toda a situação. Ela passou perto de Zeus e jogou o pomo em cima da mesa e falou o seguinte: uma maçã para a mais bela das belas. Algumas versões dizem que essa maçã caiu no pé de Zeus, outras dizem que caiu em cima da mesa, e as três deusas que estão aqui representadas simplesmente começaram a brigar para poder pegar esse pomo de ouro. Aí primeiro elas jogaram para Zeus. Zeus, qual de nós é a mais bela? Aí Hera deu logo uma olhada para ele, Afrodite deu também logo uma olhada e Atena também. E aí ele falou, ó... Oi? Travou a voz. Pra mais alguém travou minha voz? Travou não, velho. Aqui tá Aqui tranquilo. não. Ah, então Aqui travou. Mas então, aí a Zeus foi e falou assim, ó, não vou resolver isso aí não. Não tô nem afim de me meter nessa briga com minha mulher, minhas filhas mais inteligentes. Já conhece E bela. Hera, já sabe a mulher que tem. Daí eles resolveram fazer o seguinte, então bora jogar isso para um humano imparcial, aleatório. Ele falou para Hermes ir atrás, buscar e tal, encontrar esse tal humano, e eles encontraram esse pastor que estava sozinho, muito longe de lá da Grécia, tocando os animais normal lá. E esse daqui é Paris, o rei Paris, aquele de Helena de Troia e tudo mais da Ilíada. Daí elas três começam a meio que tentar ele, a tentar corromper ele para que ele entregue para elas. Aí vai lá e Hera oferece para ele poder total sobre a realidade, fertilidade, boas gestações, tudo que ela era deusa, ela ofereceu para ele no melhor.
Chegou Atena, vou lhe dar todo o conhecimento, tudo sobre estratégia, vou lhe dar um reino maravilhoso, você será o maior dos reis sobre a terra com o meu conhecimento e minha sabedoria que sempre irá lhe auxiliar. E chegou Afrodite. Lhe darei a mulher mais bela das mais belas, e ela será eternamente apaixonada e submissa a você, interessada em tudo o que você falar e pronta e apta para fazer o que você quiser. E aí, alguém quer arriscar qual foi que ele escolheu? Olha, assim, se eu não conhecesse essa história, apontaria para Atena, mas como eu conheço essa história, eu vou em Afrodite. Mas é Eu também claro, ia porque homem é o Afrodite. quê? Homem é gado. Mas enfim, então o Gado que essa carta aqui, demais. o que essa carta aqui tenta nos ensinar? Ele tinha uma grande decisão para tomar, uma grande decisão racional, ele deveria ter sido crítico, gentil e tudo mais, para escolher realmente qual das três era a mais bela. Mas ele acabou indo pela emoção excessiva, pelo descontrole, pela paixão, pelo desejo, e não conseguiu tomar a decisão correta, digamos assim. Não que ele esteja errado de entregar a Afrodite ou qualquer uma das três, todas são maravilhosas, porque eu não quero arrumar briga com nenhuma das três. Mas ele deveria ter sido criterioso, etc, etc. Ele não conseguiu fazer isso, não conseguiu fazer a melhor escolha para a situação. Então, mais uma vez, aqui a gente vê o enamorado. A gente vê aquela pessoa que precisava ter pensado melhor, refletido, ido para o seu inconsciente e feito a melhor escolha. Então, nesse tarô mitológico, eu vejo muito que eles tentam mostrar isso, a questão da escolha, a questão da importância de equilibrar, mais uma vez, o racional e o emocional para se tomar a melhor escolha. Então, por isso que tem aqui pares com o seu Baco, ou é Caduceu, enfim. Temos aqui Atena, temos aqui Afrodite, temos aqui Hera. E aí, ele acaba, assim, escolhendo Afrodite e ele acaba, se eu não me engano, se casando com a Helena de Troia. Aí dá toda aquela treta da Ilíada, Célio aí que falou, deve saber melhor explicar, mas é basicamente isso, essa carta dos enamorados no tarô mitológico. Alguém quer acrescentar algo, falar algo sobre essa situação? Tentar fazer uma analogia melhor para explicar por que Paris e por que essas três deusas nessa carta? Mateus, Lucas. Eu não me arrisco, não. Eu também não arrisco, não. Mas não sei, é uma história tão fechadinha assim, então. É, assim, Eu tem todos vejo os muito como uma elementos questão de na escolhas, carta, né? Nós temos aí Afrodite, representando o feminino, né? Esse semideus aí que você falou, representando o masculino. Temos Atena, Uhum. representando aí, né, a sabedoria, Isso. posso dizer. Outra E coisa que era a Terra, no caso, tanto que ela está sim, até, se eu não me engano, com um globo até na mão. exatamente apontando para o chão, né? Então, Sim, apontando para o chão, verdade, eu não tinha visto. É meio que representando que ela é imperatriz, se eu não me engano, no tarot exato, mitológico, isso que eu ela ia que é falar, ela tá imperatriz. igualzinha a Imperatriz aí, cara. Sim, é o mesmo E colar, o exatamente mesmo tiara. no pilar da restrição. Ou Sim, seja, a e estabilidade exatamente ela com uma expansão, Atena com uma expansão, já que a Atena tem um jeito meio masculino às vezes. Mas outra Uhum. coisa aqui que eu esqueci, que eu não tinha percebido. De certa forma, o que que ele faz aqui? E Ele ela segura um escolhe. cálice, né? Oi? A Afrodite segura um cálice, parece o Santo Grau, não se eu Sim, não me o engano. cálice, o Santo Graal, o feminino e tudo mais. Mas o que que ele faz aqui, de certa forma? Ele vai e faz a escolha de se encontrar com as emoções inconscientes dele. A gente indo por um lado positivo, sem tanto para o mitológico, essa carta meio que representa o quê? Que ele, como homem racionalista, do pilar da expansão, agora vai entregar o ouro dele, o pomo de ouro dele, para o feminino, o inconsciente, a restrição que ele precisava ter. Então, seguindo por um lado positivista, ele tomou a decisão correta. Ele se entregou ao lado feminino inconsciente dele. Perfeito. E agora vamos para o tarô de Oswald Wirth com o nosso querido Matheus Antônio. Então, vamos lá. Isso.
Então a gente vê aqui no deck de Ozone Witch, a gente vê aquela velha questão de se trocar Zen por Vav, que Vav significaria prego e combinaria muito mais, pelo menos na nossa interpretação que a gente estudou, que a gente apresentou para cada um aqui, com o Hierofante, que seria o ato de pregar, de disseminar o seu conhecimento. E eu, pessoalmente, não consegui relacionar Vav com os enamorados, mas vamos lá. A gente vê também o número 6, como o Francisco já falou, o número 6 ele é o número do equilíbrio, e ele representa o selo de Salomão, que é aquele símbolozinho da bandeira de Israel lá, que literalmente significa assim na terra como no céu. Tudo que está em cima é semelhante ao que está embaixo e vice-versa. E, começando de baixo para cima agora, a gente vê não mais uma montanha, mas a gente vê um triângulozinho verde bem abaulado, como se fosse realmente uma representação daquele Monte Sinai. E aqui a gente vê 3 pessoas que... deixa eu ver aqui. Pronto. Aqui parece ser 2 mulheres, na verdade. Não sei por que o escolheu colocar 2 mulheres, mas a gente assume que são... a gente pode assumir que são uma energia positiva e uma energia negativa, uma energia masculina e uma energia feminina, que dão origem a um ser hermafrodita. A gente pode ver que ele tem características tanto, pelo menos físicas, tanto masculinas quanto femininas. E o interessante é que ele está com as mãos cruzadas aqui na altura do coração. Então é meio como se ele estivesse bloqueando suas próprias emoções. E agora, essas 2 mulheres, talvez, poderiam estar atentando ele a não bloquear as próprias emoções ou até abrir os próprios olhos para enxergar o caminho que ele tem ou os 2 caminhos que ele tem na frente dele. Reparem que tem 2 caminhos e ele meio que precisa fazer uma decisão, só que ele parece que está se recusando. Ele, no caso, esse ser, pode ser qualquer pessoa, qualquer tipo de pessoa, está se recusando a fazer essa decisão e está se retraindo as suas próprias emoções, fechando os seus olhos e evitando fazer o julgamento necessário para seguir o caminho dele. E olha como cada pé desse ser aponta para um caminho. Então ele realmente está em dúvida, ele está em dualidade, e essa dualidade representa perfeitamente o signo de Gêmeos. Representa também os 2 pilares, o caminho da expansão e o caminho da restrição. E acima, logo para cima, a gente tem o mesmo arcanjo que agora é a representação de Eros, o Cupido, e ele aponta diretamente para o ser do meio. Então, eu diria que ele já tem tudo ali, ele já está na beira de fazer a decisão correta, mas ele precisa atentar para sua própria emoção, e o Cupido está apontando a flecha do amor para ele, representando que esse momento dele se apaixonar por si mesmo, de fazer essa escolha que vem do coração, seria inevitável. Esse momento está chegando para ele e seria melhor se ele descruzasse esses braços, se ele aceitasse esse momento, assim como possivelmente essas mulheres estão tentando convencer a ele. E repare que tem aqui tem uma delas que tem uma coroa, então poderia representar novamente a imperatriz, trazendo, e ela vem justamente do pilar da restrição, trazendo esse conhecimento para ele, trazendo esse alerta para ele. E tem outro detalhe aqui que não tem no deck de Marselha, como eu falei, é bem parecido. Lá naquele sol que está atrás do Cupido, os raios que saem desse sol são 12. Contem para vocês verem. Aqui, novamente, eles estão representando os 12 signos. Ou poderiam ser... Peraí, eu esqueci agora. Eu ia falar dos 12 signos e ia falar de outra coisa que tem com 12, só que fugiu realmente a minha cabeça agora. As 12 tribos de Israel. As 12 tribos de Israel, os 12 trabalhos de Hércules, é verdade. Eu queria falar exatamente disso. Eu não sei se você ia falar isso, Matheus, mas olha só uma coisa que eu reparei. Diga. Você repare que nesse sol só tem 2 cores, né? O vermelho e o verde. Se você descer um pouquinho mais, repare que bem no meio da flecha tem uma verde e uma vermelha. Só que é um oposto do outro. E exatamente da mesma forma também que é o oposto da camisa dele. Você vê que uma veste verde e a outra veste vermelho. Do lado da camisa da de vermelho, da de verde, você vê que ele entrelaça as mãos. Como se a de vermelho ele segurasse a verde e a que está de verde segurasse a de vermelho. É sempre um oposto do outro.
Meu amigo, você tem uma mente fantástica. E ele tá Mas bem realmente, Assim, embaixo o dele. Nobel está te Vai lá no perdendo. pé, vai lá no pé. vai lá no pé, Chico. Olha o triângulo aí, bem no meio. É, eu Mais tinha uma falado vez, desse triângulo. apontando para o divino. Êêê! Tá Eu vendo? já tinha falado desse triângulo no começo, mas, pô, é muito presente essa questão da dualidade na carta. E por se tratar de dualidades, de essências que estão se transformando, que estão se movimentando e mudando toda hora, é que eu acredito que combine mais com o signo de Gêmeos do que com o signo de Touro, como seria a visão do próprio Wirt, no caso, que ele segue a linha mais tradicional, onde, na verdade, o Hierofante seria Áries, os enamorados seria Touro, aí o carro seria Gêmeos, e por aí vai. Que no caso, a carta do louco ficaria no final. E aí, o mago começaria por Aleph, a sacerdotisa seria Beth, a imperatriz, que seria Gimel, no caso, eu esqueci agora, enfim. Mas aí veio o Waite e colocou o louco no começo para ser a Aleph. E por isso que teve essa confusão toda. Mas basicamente é isso. Chico, se você quiser falar também. Lembrando sempre que o Cupido tá meio que atacando ele, digamos assim, flashando ele, porque é aquilo que eu falei lá no início. Ele tem que enamorar-se, ele tem que apaixonar por ele mesmo, entender que é importante ele se entender para assim ele se libertar. Lucas falou muito bem. Se você observar mais uma vez, essa daqui é a figura meio que dominante, porque ele tá com um braço dominante com a parte vermelha por cima, e essa daqui tá meio que tentando mostrar, ó. Segue o teu emocional, segue o que você tá suprimindo, colocando embaixo na mão de cá, sacou? Então, é basicamente isso que vocês falaram mesmo. Não tenho muito a acrescentar, não, só era isso mesmo. E agora a gente passa pro Incrível. próximo? Bora, a gente pode passar pro próximo. Então, bora lá para o tarô Ethereal Visions, do nosso querido Matt Hugen. Sei lá como é que fala isso aqui. Mais Matt uma vez, Hughes. ui, ele sabe. Aí Vai vai. lá. Como sempre, esse é um tarô muito minimalista, mas eu gosto dele exatamente por isso. Ele, com sutileza, consegue mostrar o mesmo que a gente falou em todos os outros. Nesse caso aqui, está mostrando diretamente eles se apaixonando, eles se enamorando. E aqui já falando num sentido mais esotérico mesmo. O lado masculino, já que o lado masculino se apaixonando pelo lado feminino e o lado feminino se entregando também ao masculino. Aqui a gente vê essas rosas, porque a rosa sempre representa esse lado da rosa cruz, do amor, desabrochando, e ela está perfeitamente no meio entre eles dois, representando esse desabrochar aqui do sentimento divino. Eles dois têm um sentimento, de certa forma, carnal, de interesses e tudo mais, só que o perfeito equilíbrio das duas polaridades dele desabrocha na rosa, num amor divino, num perfeito equilíbrio entre o racional e o emocional na forma divina. De resto, não tem muito o que falar dessa carta, sempre esse minimalismo de Matt Hugen. Essas 10 rosas têm algum significado? Sempre vai ter, né? Como se fossem as 10 rosas e eles dois fossem as últimas duas, ou algo do tipo, sacou? Sim, entendi. Completando de novo os 12 signos. Sempre vai complementar, velho. E isso que é o mágico. Se a gente seguir direitinho a jornada do herói, que são os 12 signos, a gente também consegue encontrar isso daqui. Tem o mito que é associado a Gêmeos, acho que é o da Hidra de Lerna. Não lembro direito. Mas o mito sobre do trabalho de Hércules com o signo de Gêmeos é basicamente isso. A mesma coisa aqui que a gente estava falando dos enamorados. Sempre os esotéricos encontraram formas diferentes de passar o mesmo conhecimento para que assim se tornasse acessível a todo mundo. Tony, tem algo para falar sobre isso aqui? Alguém? Não, meu querido, você falou perfeitamente. Eu ia falar até das rosas, mas o Lucas falou também, então não Como eu sobrou nada, não. É como eu sempre falo, o tarô do Matt é um tarô mais para quem já está numa caminhada esotérica há um bom tempo, já tem um conhecimento, porque as pistas aqui do que significa são muito sutis. Se a pessoa não tivesse a base, diríamos assim, de Waite, de todos os outros que a gente ensinou aqui, talvez não entendesse tão facilmente esse casal aqui, mas de tanta gente repetir, para a gente tá óbvio aqui.
Então eu vejo esse tarô aqui como um tarô mais para quem já tem um tempinho no esoterismo, para quem já está calejado. E aqui, fazendo uma menção honrosa sempre ao nosso querido Benício, é Benício, né? O tarô de Benigno. Tote. Então, o tarô de Tote é, como sempre, aquela loucura que a gente brinca. Mas aqui eu vou tentar falar um pouco Espera aí que eu vou pegar o chá de cogumelo ali, vou calibrar aqui. só com ele, para entender aí. Começa a falar de Caim e Abel aqui. O tarô de Tote, ele é sempre associado a uma visão mais iniciática, sacou? Ele é um tarô para quem já está há muito tempo estudando e aprendendo sobre tudo isso daqui. Por isso que eles dois já estão aqui perfeitamente equilibrados, já estão aqui em perfeitamente domínio entre eles dois, e já tem esse lado astral aqui também ajudando a equilibrar e tudo mais. Mais uma vez aqui a gente vê o Cupido, só que dessa vez ele tá com a venda, mostrando que ele tem que ter o equilíbrio independente dele sentir ou conseguir ver ou não, porque ele tem que sentir o todo, como o tarô de Crowley tenta. Aqui a gente vê, de certa forma, os 4 elementos. Aqui a gente vê o que seria tipo uma representação da criança interna, ou da ânima desse homem e do ânimos dessa mulher. Isso E no fundo é um que... mago? Oi? Isso no fundo é um mago aí, com as 2 mãos em cima deles? Sim, sim. Ou eremita. Que bizarro isso. Tá mais com cara de eremita, hein? Pela Uhum. barba. Parece muito eremita. Alguém quer falar alguma coisa? Porque esse daqui é só florear mesmo. Não estuda Mas esse. assim, não seriam representações. Travou Pelo que eu sua li, voz. Pelo que eu li, essas 2 crianças são Caim e Abel. Abel sendo o filho de Eva depois do paraíso e Caim sendo o filho dela durante o período dela com a serpente. Então, entraríamos no mito que Caim seria filho de Eva com a serpente. Então, complicado. Aí tem aqui o homem com a lança representando meio que o elemento fogo, a mulher com a copa representando o elemento água. Velho, esse tarô é muita informação de uma vez só. Só doido pra estudar Tote. Tem a formiguinha ali, ó. Sempre tem a formiguinha de Rafael. Sempre tem a formiguinha. Formiguinha Aqui, Avery. aqui é o caminho que essa carta faz, que é de Binah para Tiferet, que é meio que uma busca pela iluminação, pelo entendimento de qual a função do ser no universo. Mais uma vez aqui, Binah para Tiferet. E aqui, para a gente explicar basicamente o que a gente tem que aprender de verdade. Se vocês observarem, a carta dos enamorados é perfeitamente o espelho da carta do diabo. Se vocês observarem a carta do diabo, ela representa simplesmente todo o oposto da carta dos enamorados. O caminho aqui que eles estão fazendo é para se prender cada vez mais à matéria, cada vez mais ao denso, cada vez mais ao atrasado. O pentagrama invertido, indo para a matéria, eles presos no ego, enfim. Não vou aprofundar, porque isso é estudo para Vamos ter tempo. Só dando mais um spoilerzinho também, percebam que a oposição não é só quando a gente vê o arcano, a oposição na árvore da vida também, porque o caminho dos amantes é o caminho de Tiferet a Rockma não, a Binah. O caminho do diabo é o caminho de Tiferet a Rod, é aquele ali de baixo. Aqui, ó. É exatamente o oposto. Então Exatamente. os amantes seriam a escolha que te liberta, que te leva para cima, que te leva ao divino. E o diabo seria a escolha que te aprisiona. Exatamente. Aqui, no caso, a razão excessiva de... Aqui é Rod, né? Exatamente. Não, aí é Rod. Isso. Então. E Rod a gente poderia associar Rod também a Loki, posso dizer, a Loki, a Hermes, a outros deuses que sempre fazem essa coisa de tirar a gente da nossa zona de conforto, mas deixa pra carta do diabo. Exatamente, que a gente, senão, se empolga demais. Sendo assim, Vamos chegar lá. Sendo assim, a gente passou aqui, ó, todas as imagens, todos os arcanos. Como ninguém quer arriscar mais, deixa lá mesmo, que isso aí é do diabo. É do diabo mesmo. E é isso, a gente assim encerra
esse estudo sobre o arcano dos enamorados. E agora, como sempre, eu passo aquela nossa brincadeirinha final das considerações dos nossos queridos fraters e também o posicionamento deles de como eles entenderiam essas cartas numa tiragem de arte divinatória. Então, primeiro eu passo a palavra ao nosso irmão Matheus Antônio para suas considerações de como ele interpretaria essa carta numa tiragem divinatória. Bom, numa tiragem, então vamos lá. Seja em questão amorosa ou em questão profissional ou numa visão mais holística, a carta dos amantes ela representa basicamente uma coisa só. Ela representa um momento em que você tem que se libertar, você tem que tomar a escolha que vai te libertar, a escolha que vem da sua verdadeira vontade, aquela que não vem da vontade dos seus pais, que não vem da vontade dos seus amigos, que não vem da vontade do seu parceiro, é que vem do seu próprio coração. É aquela escolha isenta de coerção, coerção, isso, a palavra certa, e que vem do seu próprio espírito. Então, se sai, por exemplo, se você está em dúvida sobre qual caminho profissional você seguir, aí para aquele caminho que você quer saber, sai a carta dos amantes. Provavelmente esse caminho vai ser o que é a sua verdadeira vocação. É o que seu espírito sempre teve aptidão e sempre quis fazer na sua vida nesse momento. Ou então você quer saber sobre uma pessoa e sai os amantes. Basicamente, é aquela pessoa que vai fazer com que você se sinta livre. Aquela pessoa vai fazer com que você experiencie o amor na sua forma mais pura. Vai fazer com que você não só se apaixone por aquela pessoa, mas pode fazer também com que você se apaixone por si mesmo. É aquela relação em que vai haver realmente aquela troca benéfica de energias, de experiências, e vai ser uma relação que vai fazer muito bem para os dois. Em relação à espiritualidade, a caminhos espirituais mais holísticos, é a mesma coisa, seria a descoberta, provavelmente, de uma aptidão para trabalho de filantropia, para trabalho de peregrinação, enfim, qualquer tipo de religião que você escolha seguir, qualquer tipo de caminho, é basicamente a escolha que vai te fazer feliz, que vai te permitir expressar a vontade do seu espírito, basicamente. Em outras palavras, né, saia do armário. É tipo isso. Siga o teu coração. Siga o que tua intuição. Sinta o cosmos no seu coração. I want to break free. Já estou dando até já um spoiler já do que eu vou dizer, que eu sei que o próximo seria eu. Então, se eu tirasse essa carta aí numa tiragem, eu interpretaria ela como siga o teu coração, mano. Siga o que o teu coração diz. É o interno. Ouça o coração das cartas. Você tem que buscar o que está interno em você, aquela sua vontade verdadeira, que está lá no fundo, que só você pode enxergar. E aí sim você vai ter a sabedoria para tomar aquela decisão. Eu penso dessa forma. Como eu acabei citando aqui, o nosso grande tarólogo da nossa infância, Yu-Gi-Oh! Yu-Gi-Oh! XX. Temos de o primeiro tarózinho a gente nunca esquece. O primeiro tarô a gente nunca esquece. Nós temos de sentir o coração das cartas. Então, com essa frase maravilhosa, eu passo ao meu entendimento de como seria na tiragem. Então, essa é uma carta que claramente fala muito sobre autoconhecimento. Então, sempre que ela sai na tiragem, independente da pergunta, eu meio que falo para a pessoa, olha, você não está conseguindo enxergar algo nessa situação que você tem a resposta aí dentro. Já que a gente citou Jung no começo e a psicologia analítica, seria meio que o conceito de sombra. Tem algo na sua sombra, bora lá. A gente é um sol, correto? E o nosso sol está emitindo luz. E nisso da gente emitir luz, às vezes os planetas, as coisas que estão ao nosso redor, fazem com que existam sombras, porque a gente está apenas observando aquilo e não consegue ver o que tem por trás daquilo. Vamos dizer, você gosta de alguma coisa, você gosta dessa alguma coisa por algum motivo, está lá na raiz esse motivo. E as sombras são essas raízes, o que realmente faz a gente ter um interesse por algo. E basicamente o que essa carta fala é sobre isso.
um desejo inconsciente, uma necessidade de descoberta inconsciente, um olhar para dentro e tentar perceber, poxa, por que essa situação está acontecendo assim? Por que eu estou tendo de sofrer amorosamente? Por que esse emprego não está aparecendo para mim? O que eu estou fazendo de errado? O que eu tenho de olhar para dentro de mim para saber corrigir, modificar para assim essa situação andar. Então essa é uma carta muito de olhar o nosso dual inconsciente. Isso serve para qualquer coisa. A gente definiu muito racional e emocional, mas qualquer coisa. Se você tem qualquer tipo de emoção em excesso, se questione. Por que eu sou tão inseguro? Por que eu sou tão seguro? Por que eu sou tão teimoso? Eu sou tão triste? Eu sou tão alegre? E por que eu tenho esse excesso? O que esse excesso causa? O que eu preciso equilibrar para chegar ao perfeito equilíbrio? O que eu preciso olhar no meu inconsciente que eu não estou enxergando? Então, de acordo com a pergunta, é basicamente isso. Olhe para o seu inconsciente. Olhe para aquilo que você está tentando ignorar, para aquilo que você está passando pano na sua mente de, tanto faz. Não vai ser nem tão ruim assim. É lá onde está o segredo. É lá onde estão as raízes. Como sempre Matheus Antônio fala, quando você quer ter quando você quer que a sua árvore, o seu ser, seja tão grande que alcance os céus, você precisa ter raízes tão profundas que alcancem o inferno. Então, basicamente, essa carta é uma carta que fala sobre você conhecer as suas raízes que estão no inferno, que estão embaixo da terra, que estão na sombra, no obscuro, que estão impedindo de você conseguir ter o sol, que é aquele anjozinho. É o que está impedindo de você conseguir ter o perfeito equilíbrio na sua essência para poder vivenciar de verdade a realidade. E aí agora eu abro a palavra para Lorena, Célio e Aline, se vocês quiserem falar, para também darem suas considerações finais sobre a carta. Lorena, eu sei que você quer falar, Lorena. Eu tô aqui. Assim, eu vejo enamorados como. Eu não sei se eu veria eles como almas gêmeas, ou estrelas gêmeas, ou energias gêmeas, mas eu vejo eles como energias complementares. Bem, enamorados, como já falaram, é uma carta de comunicação. É uma carta que você precisa se comunicar com o seu consciente, trazendo do inconsciente. E assim, essa carta me fala mais que algumas vezes a gente não saiba o que fazer, a nossa essência já sabe de tudo e já, digamos assim, já sente tudo, por assim dizer. Se Célio e Aline quiserem falar, podem falar também. Ou se quiserem mandar uma mensagem no chat, eu leio. Vou entender como um não, então eu passo as considerações finais e os agradecimentos do nosso frater Matheus Antônio. Bom, só tenho a agradecer pelo momento, pela reunião de hoje, por estar compartilhando e aprendendo mais com vocês, e é isso. A palavra Lucas Leão. Eu também só tenho a agradecer a cada um que está aqui participando e acrescentando ao grupo, né? E espero que essa tendência só venha a aumentar, né? E possamos aí na próxima semana tentar aumentar um pouquinho o nosso público, né? Até porque vai ter mais gente também presente, o Bruno, o Rafa, se Deus quiser, vai dar tudo certo aí, vai estar todo mundo. Eu espero, porque hoje o público foi muito restrito. Exato, hoje foi um evento muito restrito. E só isso. Do resto, só agradecer mesmo. Então, também agradeço a todos vocês. Eu espero que todo o conhecimento que a gente ministrou aqui nessa noite seja muito útil para o desenvolvimento individual de cada um de vocês e o desenvolvimento mental. Esse é um arcano muito interessante, muito belo, que nos faz refletir muito sobre esse lado inconsciente. Então, busquem
temos cada vez mais entender o nosso lado inconsciente, entender que de tudo que nós fazemos, isso gera tanto luz quanto trevas. E às vezes, enxergando as trevas é que a gente se conhece de verdade. Tem uma frase que diz que para a gente se entender de verdade, a gente tem que conhecer os nossos demônios e ser amigo deles. Porque assim a gente vai, quando tiver de passar por um sofrimento, a gente vai conhecer melhor esse tal demônio que habita e vive perto da gente. Então, sendo assim, eu encerro os trabalhos de hoje, dessa noite, do nosso Clube do Tarô, e eu espero vocês aqui no próximo domingo, às 8 horas, para a gente debater o maravilhoso arcano do carro. Então, boa noite a todos, muita paz, muita luz, e até a próxima.